Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais esta oportunidade abençoada, esta quarta-feira, calorosa, mas que todos nós possamos, depois de uma meditação, nos sentirmos melhores, É bom a gente fazer essa introspecção conosco mesmo, que acho que nos alivia bastante, as tensões, é bom. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de passar alguns recados, Estamos aqui no grupo Recomeço, no Jordanópolis, e nós hoje estaremos encerrando as atividades deste mês, e devido aí ao feriado do Carnaval, nós vamos retornar na segunda-feira depois do Carnaval, ou seja, dia 10 de março, tá? Então, na segunda-feira de Carnaval, na quarta-feira de Carnaval, nós não abriremos, ok? Somente na segunda-feira depois do Carnaval, dia 10. Eu gostaria de pedir, para que todos possam desligar os celulares ou colocá-lo no modo avião, para que a gente não tenha aí nenhuma interrupção ou que as próprias vibrações, as próprias ondas não interfiram na espiritualidade. As matrículas para o curso da doutrina que nós estamos disponibilizando encerram-se hoje. Então, aqueles que estão me olhando não tiveram a coragem ainda, de iniciar, mas até hoje seria o último dia, porque depois, já em março, já inicia o processo, já bem mais adiantado, e vai perder aí alguns conteúdos. Essas aulas são ministradas às terças-feiras, a partir das 20 horas, das 20 às 22, todas as terças-feiras pela internet, tá? Nós não precisamos nos deslocar até a casa, a gente vê isso pela internet, tá bom? E é uma oportunidade de nós aprendermos, de nós nos aprofundarmos mais ainda nos estudos da doutrina kardecista. Nós temos agora, a gente tem anunciando uma tarefa que iniciamos no dia 15 de fevereiro, foi no sábado passado, retrasado, onde nós estamos apresentando toda uma vez por sábado, uma palestra com um tema que seja atualizado, atual, ela não está só direcionada à doutrina, estaríamos ali falando, discutindo assuntos científicos. E nesse próximo sábado, depois do Carnaval, dia 15/3, sábado, a partir das 14 às 16 horas, nós vamos abrir a casa para falar, comentar. E é um tipo de palestra onde vocês podem interagir com o palestrante, fazer perguntas, Então, é um movimento interessante, que nós vamos falar de saúde, e isso acredito que interessa a todos nós, e com temas atuais, tá bom? E logo depois nós temos aí os passes de limpeza, e a gente encerra às 16 horas, tá? É uma vez só por sábado, e onde a gente também está podendo ajudar aqueles que não têm condições de virem aqui às segundas e às quartas-feiras. É mais uma oportunidade que nós estamos fornecendo a todos. Nós temos a professora Lídia, que nos dá aula de yoga, e essas aulas são dadas às quintas-feiras à tarde e às sextas-feiras à noite. Quem quiser se inscrever, também as inscrições estão abertas lá na secretaria. Nós temos, inclusive, um bazar, não sei se todos conhecem, quando nós adentramos ali o portão do nosso lado esquerdo, temos um bazar, onde esse bazar, ele serve tanto de receber doações, roupas, artigos que estejam em ordem, não limpos, e que a gente não tem condições de arrumar aqui, nem de costurar,
Então a gente pede que as doações sejam feitas de uma forma assim, já pronta para ser vendida. E os preços que a gente coloca para venda são bem acessíveis, né? Não são caros, para que a gente possa, né, movimentar e trazer recursos para a nossa casa. Subindo as escadas, nós temos uma biblioteca com alguns livros espíritas que podem nos ajudar, que podem nos dar aí o discernimento e nos dar esclarecimentos sobre o que acontece na nossa vida após desencarnarmos, né? E nós temos também, ainda mais agora, nós recebemos lãs, né? Essas lãs, as que são doadas, nós fazemos os quadradinhos do amor, onde depois as nossas tarefeiras fazem ali a montagem para fazer os cobertores, mantas, para dar para aquelas pessoas que estão necessitadas. Então nós, né, fazemos o tricô dela, né, costuramos nesse período, que é um calor, para fornecer e doar no mês de junho e julho, quando a temperatura está mais baixa, né? E nós também recebemos doações de alimentos não perecíveis. Nós ajudamos aí 30 famílias todos os meses e essas doações nos ajudam a abastecer essas cestas básicas, tá certo? Eu acho que lembrei de tudo, né? Não está faltando mais nada, então vamos lá. Oi. Qual é a próxima palestra? A próxima palestra do sábado vai falar sobre a saúde mental e a fisioterapia mental e do corpo físico, né? Da parte da saúde física mesmo, né? Nós temos o fisioterapeuta que está aqui conosco, que irá fornecer, vai nos dar aí bastante informação a respeito, tá bom? Então vamos lá, fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, descruzando os braços, as pernas, um coloque amoroso com Jesus, agradecendo pela oportunidade bendita de aqui estarmos esta noite, recebendo com muito carinho, né? Estamos sendo recebidos pelos mentores, pelos benfeitores desta casa, que desde os primórdios deste dia, desta quarta-feira, prepararam toda a nossa casa para nos receber. E nesse momento, é um momento oportuno, é um momento onde todos nós podemos, através dos nossos pensamentos, da nossa intimidade conosco mesmo, pedir aos benfeitores, a esses irmãos de luz, que levem as nossas súplicas até o nosso Pai. Então, aproveitem este momento. Esses irmãos irão acolher todas as nossas necessidades, né? Então, são momentos onde a gente pode pedir por saúde, por equilíbrio, por paz, por um bom emprego, que a gente tenha sucesso nos estudos, enfim, aquilo que realmente seja importante para todos nós. E expandir este momento com aqueles que estão em casa, que não estão aqui presentes, não puderam estar presentes esta noite, mas que os nossos pensamentos, esta corrente divina, possa alcançar todos aqueles que em nossos pensamentos e aqueles que se encontram em casa com esta luz, com esta corrente divina que ora recebemos. E também expandimos esta corrente de luz para aqueles que se encontram nos hospitais, nas creches, nos asilos, nos cárceres, em todos os cantos onde se faz a necessidade de chegar esta luz. E por que não vibrarmos pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta, que nos recebeu, nos recebe e nos dá toda a oportunidade de crescermos em matéria e em espírito. E assim, nos ajoelhamos perante Jesus e em espírito, em pensamento, dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós
vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem tenhamos ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações. Nos livre de todos os males, que assim seja. Que possamos, após os trabalhos desta casa, retornarmos para as nossas casas melhores, refeitos com as nossas energias, e não esquecer do que aqui recebermos, poder dividir com aqueles que ficaram em casa. Um abraço, um sorriso, né? que será muito bem recebido por eles. É uma transmissão de energia que nós fazemos para aqueles que estão em casa. Uma boa palestra para todos. O nosso palestrante, né, o Hélio, tenho certeza que trará para nós ensinamentos de Jesus, que vai com certeza nos fortalecer em mais esta oportunidade. Uma boa noite a todos. Uma boa palestra para o senhor. Você me faz um encerramento, por gentileza? Obrigado. Boa noite a todos. Como é bom poder ter uma casa que nem essa, que nos recebe, nos acolhe nos momentos que nós mais precisamos, né? Porque nós estamos encarnados, porque nós estamos doentes do espírito. E hoje foi proposto para a gente conversar sobre o capítulo 25, Buscai e Achareis. No item 6 e 7, olhai as aves do céu. E por falar em olhar as aves do céu, Jesus nos convida a olhar para o céu. Quem aqui hoje olhou para o céu? Viu se tinha sol, não precisava nem ver, né? Se tinha nuvens, perceber mais alguma coisa linda, começando a noite, aquela estrela que mais brilha, que a gente acha que é o nosso ente querido, e não é, pode ter certeza, mas a gente acha. E a gente vai olhando para o céu e passa uma ave. E a gente vai refletir sobre essa ave, que não deixa de ser nós. Deus não faz nada por fazer, sem um objetivo. Ele não criou o céu e encheu de estrelas, lua, sol, só para o nosso bel prazer. Existe um motivo muito maior. Acreditar que esse planetinha onde a gente vive, falei planetinha em termos de tamanho, né? Tão pequeno, seja o único planeta do mundo habitável, é duvidar um pouco da capacidade de Deus. Porque a gente fica esperando em outros planetas notícias de pessoas iguais a nós. E nós estamos numa fase que seria de bom grado nós termos a consciência que nós estamos no planeta Terra e somos terrícolas. Temos essa forma para progredir. Os outros planetas não são assim, são outras formas, são outras aves, né? Quando a gente pode olhar para o céu e perceber que lá também tem aves. O que ele quer dizer quando ele pede para a gente olhar as aves no céu? Ele quer que a gente se aprimore mais moral e espiritualmente. Nós, aqui no planeta Terra, estamos moralmente muito aquém do necessário. Tecnologicamente,
avançamos por demais da conta, né? Quem pensava há 40 anos atrás queria pegar um celular e falar com qualquer lugar do mundo, no trânsito mesmo. Ah, isso é coisa de maluco. E aí, já aconteceu. Então nós crescemos muito em termos de tecnologia, mas a nossa moral ainda está muito aquém do mínimo necessário. Então, ao nos transferirmos daqui para a espiritualidade, não pensando, não, talvez eu vou dar uma injeção de éter em alguém, né? Mas é assim, não pensando que a gente vai para o céu, porque não vai não. Né? Nós não vamos achar o céu que nos prometeram em outras religiões. Nós estamos fazendo o nosso futuro hoje. Nós estamos plantando o nosso futuro hoje e vamos colher amanhã. Ao desencarnar, Chico dizia mais ou menos assim: os espíritas vão quebrar a cara ao desencarnar. Ele se referia aos espíritas porque ele falou isso em uma reunião espírita na casinha da prece. Está até no livro dele. E alguém pergunta, como assim, Chico? Porque os espíritas leram meia dúzia de livros, é o que a gente lê mesmo, que a gente estuda, e acha que ao desencarnar vai chegar na espiritualidade e saber tudo. Nesse sentido vão quebrar a cara. Todo mundo ficou que nem a gente está agora. Como assim? E ele explicou mais ou menos assim: você mora onde? Aqui no Joca? Tá legal. Nessa rua? Você conhece todo mundo dessa rua? Todo mundo da rua da sua casa? Não, né? Ah, você mora num prédio. Que bom, ficou mais fácil. E nesse prédio, você conhece todos os moradores desse prédio? Não, claro que não. E qual a pretensão de querer chegar na espiritualidade e conhecer tudo por ter lido meia dúzia de livros? Nesse sentido que ele dizia que nós estávamos nos achando muito. Ele faz uma fala que deu uma polêmica muito grande quando ele diz: estejam atentos, porque nem todos que morrem desencarnam. Todo mundo ficou, como assim? Eu morro, mas não desencarno? Sim, senhor. Poucos são o que alçam um voo maior. Esse voo maior não é o céu, ainda não. Nós vamos para a erradicidade, aqui pertinho. Mesmo que a gente pudesse ir, não vamos, né? Para o nosso lar, também não é tão longe e ainda está no umbral. E ele complementa dizendo que nós, ao desencarnarmos, a maioria de nós, ficamos no túmulo mesmo. Muitos não conseguem sair nem se arrastando. Por quê? Porque nós ainda temos muito apego a esse corpo, pelo nosso egoísmo. Então, a gente não quer separar esse corpo não é nosso, não nos pertence. Não adianta a gente fazer 1000 plásticas. Deus, com certeza, não é contra isso, não. Se sente melhor, fica mais bonito, vai, faça. Mas seria bom a gente fazer uma plástica interna, uma reforma íntima, e retirar de nós essas mágoas, ressentimentos, esse orgulho que nos fere tanto, né? E isso vai machucando a gente no dia a dia, cada dia mais. Nessa passagem, olhai as aves do céu, ele diz mais ou menos: olha as aves no céu, elas não trabalham e Deus provém todo o alimento para eles. Ele fala em parábolas, porque a gente pode pensar, então não precisamos trabalhar.
seria contra a lei do progresso e do trabalho. E a única coisa que a gente tem condições de fazer nessa vida é trabalhar. Trabalhar para si mesmo, para sustentarmos e a nossa família e trabalharmos em favor do outro. Tem uma frase numa música do Sérgio Santos, que veio através da espiritualidade, que é sobre a prece. E ele diz mais ou menos assim: ora a Deus com a alma contrita, com a alma machucada, muitas vezes nós estamos. Mas tenha certeza que a prece que Deus costuma escutar primeiro é aquela feita com as mãos. Não é quando a gente faz esse sentido, se chama agachou. Não é quando a gente coloca as mãos, engaixou e faz a prece. É quando a gente faz a prece estendendo a mão em direção ao outro. Essa é a prece que Deus prefere. Algumas pessoas sabem que a gente faz um trabalho com moradores de rua há 30 anos e hoje eu tive um convite que minha neta me fez e eu fiquei muito, deveras feliz. Ela estuda numa escola católica, tradicional, e alguém de lá, eu estou falando alguém porque eu não sei exatamente qual professor, acho que é de aula de religião, e falam sobre religião, mais sobre religiosidade, mas claro, puxa para o lado católico. E fez uma pergunta: alguém aqui já fez algum trabalho social, indo fazer o trabalho, indo em um asilo, em algum lugar? E minha neta de 12 anos levantou a mão. Eu já fiz. Qual trabalho? Com moradores de rua. Como assim? Teu pai sabe? Ele está certo em perguntar. E quando ela se manifestou em ir com a gente, ela tinha 6 anos a primeira vez. E eu falei para o pai dela: ela quer ir. Você vai também? Você vai, ela é sua neta, mas ela é tua filha. Porque a gente está num grupo. E é bom que o pai esteja junto. Ela já foi várias vezes e ele também. E ela explicou. E o professor, não sei se é padre ou não, professor, se é religioso ou não, o professor disse para ela: que bom, posso falar com seu avô? Ela falou: não sei, ele é espírita. Deixou bem claro. E ele falou assim: sem problema. Falou: então eu vou falar primeiro com ele se eu posso dar o contato dele para você. Ela me surpreendeu. Talvez eu desse direto. Nessa idade, ela com 12, talvez ela seja mais velha que eu ainda não percebi. E ela me ligou. E casualmente eu fui buscar hoje na escola, por falta de tempo dos pais. Vou dar uma notícia que você vai ficar triste ou muito feliz. Eu para falar. E ela falou: e aí, fiz mal? Eu falei: não, nunca é fazer o mal quando a intenção é fazer o bem. Foi ótimo. O senhor iria fazer a palestra? Eu falei: claro. Posso dar o teu telefone para ele? Pode. Ele sabe que o senhor é espírita. Foi ótimo. Claro que nem sei como vou fazer a palestra. Falar sobre Francisco de Assis. Tem muita literatura, mas eu, Hélio, ignorante no sentido de, conheço muito pouco sobre Francisco de Assis, apesar de frequentar uma casa chamada Francisco de Assis há muito tempo. E aí ela falou: e o senhor vai falar sobre espiritismo? Eu falei: de jeito nenhum. Eu posso falar sobre religiosidade. Aí a gente percebe a carência das religiões em geral, em termos de ter alguém que possa falar sobre um tema que pode ser muito polêmico.
Eu posso chegar lá e virar a mesa e falar só sobre o Espiritismo? Posso, não devo. Eu estou numa casa católica, onde eu devo obedecer às regras daquela casa, né? E falar sobre Francisco de Assis, que também via, que também tinha uma mediunidade muito grande. Eles sabem disso melhor do que a gente. Então isso nos deixa muito felizes no sentido de estamos fazendo a coisa mais ou menos certa. Eles, né, porque meu neto também tem um conhecimento espírita, estão numa escola essencialmente católica, e ela falou: pai, eu falei para o professor, que eu acho que ele é padre, tá? Que eu não concordo muito com algumas coisas que ele fala, mas jamais eu vou questioná-lo durante a exposição. Ele fez muito bem, mas eu respeito o que ele fala, porque tem uma outra visão. Quando a gente traz os nossos filhos, as nossas aves, para uma evangelização na casa espírita, não quer dizer que eu estou trazendo ele à casa espírita, à igreja católica, para que ele seja amanhã um católico, como um espírita. É dando uma noção sobre religiosidade. Amanhã, quem vai decidir é ele. E ele vai decidir o que for melhor para ele. Então, quando a gente direciona os nossos filhos, os nossos netos, não é no sentido de sou católico, ele tem que ser católico. Não. Sou espírita, ele tem que ser espírita. Não. Acredito em algo, uma força maior do que a gente, e essa força para mim é Deus. E Deus se faz presente de tantas maneiras, e a gente procura tanto Deus, olha para o céu e pergunta: oh meu amigo, onde você está? E esquece de fazer uma retrospectiva, né? Uma introspecção, e ver dentro da gente, fazer essa reforma íntima, e vai perceber como Deus é esperto, né? Ele é tão esperto que ele se esconde dentro da gente. Cabe a nós procurarmos, cabe a nós virmos a achar. Porque as aves, elas têm os alimentos. Mas hoje eu estava olhando, eu tenho o privilégio de morar num lugar que ainda tem muito mato, tem muita árvore. Então eu estava olhando, as aves brigam. Uma árvore enorme, sei lá quantos galhos tinha, 500 galhos, e 2 bem-te-vi brigando por um espaço. Como assim? Então eles são que nem a gente, estão a caminho da perfeição. E é isso que Jesus espera da gente. Ele não espera que nessa encarnação nossa, que não é a primeira, deve ser umas 500 já, nessa encarnação, nós não venhamos a nos melhorar e sermos o máximo, né? Que nós não venhamos a chegar perto da angelitude. Não. Ele espera apenas que a gente, nessa encarnação, faça um pouquinho mais e possa fazer dessa encarnação, hoje, a nossa melhor encarnação dessas 500 encarnações que a gente teve. Que a gente possa se melhorar um tiquinho desse tamanho. Ele sabe da nossa pequenez. Sabe que por mais que eu queira, eu não vou conseguir a dar um salto tão grande e chegar perto da angelitude. A nossa evolução ela é paulatina. Até se não fosse, a gente ia pirar. Né? Quando a gente amplia um pouquinho a nossa consciência, a gente percebe que Deus, ele é o máximo para mim. Né? Ele é o cara. E eu não sou o filho dele. O filho dele é Jesus. Né?
Mas nós somos filhos dele, sim. Somos filhos do dono do mundo. E muitas vezes isso toma a nossa cabeça. Eu sou filho do dono do mundo. E aí? O que eu estou fazendo para melhorar esse mundo que ele nos deu? Estou pedindo para ele uma graça? Uma bênção? Deus já nos deu a maior bênção possível, que é a vida. O restante depende de nós. Nós compreendermos isso e fazermos dentro de nós o reino de Deus, para que esse reino se exteriorize e o mundo comece a se melhorar. Porque é muito difícil esse TV. Às vezes, quando eu pego alguma reportagem que eu fico paralisado e não consigo trocar, infelizmente. E só me decepciona. Porque a gente pensa, como que o mundo está melhorando? E a gente vê tanta barra aí, né? Mas está melhorando. Nós já fomos bem pior que isso. E só não se melhora mais por causa do nosso orgulho, da nossa ignorância, no sentido de conhecer. Sou ignorante porque eu não conheço. Tem um tema que agora está na moda e ninguém é obrigado a acreditar. Chico é Kardec. E Chico foi Kardec. Foi mesmo? Eu não tenho dúvida que sim, mas é um problema meu. Se a minha irmã que está aqui na frente não concordar, sabe o que vai acontecer? Ela vai continuar sendo minha irmã. Porque para mim, Hélio, é o seguinte: Kardec nos trouxe a doutrina, trabalho muito grande. Mas, para mim, que entendo muito pouco, se tivesse que valorizar um ou outro, Kardec foi importantíssimo, que ele nos trouxe toda a doutrina. Olha que coisa maravilhosa. Mas Chico vivenciou. O que é mais difícil? Eu acredito que vivenciar é mais difícil. É que nem ter, sei lá, um câncer. A gente pode ter um câncer, ouvir falar muito sobre isso, saber até as técnicas para poder se curar da doença, mas não vivenciei. Então eu estou sendo fraterno com a pessoa que está com a doença, mas eu não consigo imaginar o que essa pessoa está vivenciando, porque eu não vivenciei isso, graças a Deus. Quando a gente vivencia uma dor, ela é totalmente diferente, independente da dor. Uma doença, perda de um ente querido, perda de um membro nosso, qualquer dor vivenciada é muito difícil, por mais que a gente saiba através do Evangelho, por mais espiritualizado que a gente possa estar ou vivenciar, é difícil. Nós somos uma missa de 7º dia aqui no hoje. Ontem, de uma, nem sei o que ela é minha, acho que não é nada. É prima por afinidade. Ela é prima da minha esposa. E nós somos criados juntos, aqui no Ruge. Eu conheço a garota desde que ela tinha 5 anos de idade. De repente desmaiou, corre para cá, corre para lá. É um aneurisma, é não sei o quê. Tá. Agendado para o dia 20 para fazer uma cirurgia que foi detectado 5 nódulos no crânio. E no dia que ela ia ser internada para fazer o procedimento, ela desencarna em pânico. Já é o 2º filho que ela perde. Mas ela tinha 66 anos, mas é filho. Sente do mesmo jeito. E a mãe desesperada me disse o seguinte: o que Deus quer de mim? O 2º filho que ele está levando.
Deus não levou nada. Você apenas entregou para Ele. E agradeça a Ele pela bênção dele ter levado a Inês. Quase que eu apoio, claro, né? Na bem, se é que existe bem. Ela estava numa cadeira de roda, mas ela me olhou assim, querendo me enganar. Como assim, Eli? Você tem um filho na espiritualidade, você sabe como dói. Eu falei, então, 5 tumores no crânio. E você queria ela aqui, vendo-a sofrer? É isso que você gostaria de ver a tua filha aqui? Isso não é amor, isso é egoísmo. Eu não quero que ela parta porque eu vou sofrer mais. E ela refletiu, isso foi ontem, na missa do 7º dia. Na hora de ir embora, fui dar um abraço nela, e disse, nossa, fiquei a missa toda pensando no que você me falou. Sabe que você tem toda a razão? Graças a Deus que ela partiu. Graças a Deus que a doença, depois se manifesta, durou apenas 20 dias. Foi difícil? Claro que deve ter sido. Muito difícil. Tanto para quem estava vivenciando, como para a mãe. Mas Deus não tira ninguém do meu lado, do nosso lado, para nos ver sofrer. Deus não é masoquista. Se alguém é retirado do nosso convívio, é porque tem um motivo maior, que eu posso não entender no momento, mas existe um objetivo muito maior. Chico uma vez me disse, eu nunca vou esquecer isso, teu filho tinha que partir, e era uma morte violenta, ninguém precisava se comprometer, ele podia ter batido o carro, podia ter, estar surfando, morrer, ninguém se comprometia, era uma morte violenta. Aí foi abordado num assalto e a pessoa deu um tiro nele e ele morreu. Quem entrou de gaiato na história, quem se comprometeu, foi o jovem que apertou o gatilho. Ele não estava no contexto. Cumpriu-se os desígnios, ele ia partir por uma morte violenta. Mas como Deus não faz nada sem um objetivo, teu filho tinha que partir. Mas o objetivo era pegar você. Um ateu que descia além em Deus. Sempre. Né? E hoje o que você faz? Deus é o máximo. Jesus é o amor dos amores. Que bom a gente ter Jesus como o engenheiro da terra, o administrador da terra. Se ele não tivesse vindo há mais de 2000 anos, nós ainda estaríamos em eterna escuridão. Ele nos trouxe uma luz, nos mostrou o caminho a seguir. O fazer é meu. Eu não posso esperar, até posso, né? Que ela faça e eu vá ser beneficiado por isso. Não, o fazer é nosso. E muitas vezes eu quero, mas eu sou mais bonito que ela. Eu quero privilégio, né? Então, Deus não privilegia ninguém. Nós somos todos iguais perante a Deus. Então, se a gente refletir um pouquinho, vamos ver que as aves no céu são lindas. Não precisam gastar muito dinheiro com roupa para se vestir mais ou menos como a gente se veste, né? Elas se vestem de um jeito que nem o lírio no brejo. Nem Salomão se vestia tão bonito que nem um lírio. E o que custa? Nada. A gente pode ser assim. A gente pode estar muito bonito por dentro e por fora, fazendo aquilo que Jesus nos pediu, aquilo que Deus pediu que Jesus nos trouxesse. Amar uns aos outros como Ele nos amou. Que Jesus possa continuar nos abençoando e nos protegendo hoje e sempre. Gratidão. E nesse momento ímpar, onde percebemos a presença de Jesus,
e toda essa espiritualidade que se encontra aqui no recomeço, vamos cerrando os nossos olhos e te mentalizando, Mestre Jesus, e percebendo que do alto dessa casa jorram de suas mãos fluidos de paz, de amor, de tranquilidade. E esses fluidos vão pairando sobre as nossas cabeças, adentrando o nosso corpo físico e através da corrente sanguínea vão sendo levados a todos os nossos órgãos, sistemas, células, e vamos assim, Mestre Jesus, nos sentindo totalmente renovados através do teu amor. E ainda aproveitando essa espiritualidade que aqui se encontra, vamos de mãos dadas com eles de encontro ao nosso lar. E vamos adentrar a nossa casa pela porta principal, percebendo que essa equipe vai espargindo por ali a sua luz, retirando do nosso lar mágoas, ressentimentos, miasmas. E o nosso lar, Mestre Jesus, vai ficando totalmente higienizado com a presença dos divinos mensageiros de Jesus. E nesse momento em que médicos e enfermeiros da espiritualidade vão se aproximando de cada um aqui nesse salão, vamos percebendo que eles vão intercedendo por nós e colocando a mão naquele local onde o médico da terra, onde eu, Mestre Jesus, não consigo chegar, retirando desse local aquela dor tão grande, aquela mágoa que temos em nosso coração, e vamos assim, Mestre Jesus, nos sentindo recuperados através do teu amor. Vamos mentalizar também os nossos familiares envoltos na luz de Jesus, principalmente aquele familiar que ainda temos uma dificuldade maior de nos relacionarmos. Senhor, se eu não consigo amar esse familiar nesta encarnação, que eu possa conviver com ele com muito respeito. Aquele irmão que temos em nosso lar, preso, aquele tipo de vício, Senhor, que você conhece tão bem, proteja-o, ampare-o, para que ele possa sair vitorioso dele mesmo. E de retorno aqui à nossa casa de oração, vamos mentalizar a nossa caixinha de vibração e os nomes ali depositados, que essas pessoas possam receber, Senhor, tudo aquilo que pedimos a Ele, mas principalmente aquilo que for melhor para eles, aquilo que possa melhorá-los através do seu merecimento. E vamos agora mentalizar todas as águas existentes aqui no recomeço. As águas que trouxemos para fluidificar, as águas que vamos tomar após a nossa assistência espiritual, que seja, Mestre Jesus, colocado aí o remédio necessário a cada um de nós, e que ao tomá-la, Senhor, possamos nos renovar através do Teu amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tenha ofendido. Mas não nos deixeis cair em nós novas
provas e livra-nos, Jesus, de todos os males, agora e para sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão a todos, que Jesus possa nos abençoar mais uma vez e levar todos de retorno aos seus lares em segurança, trazendo-os de volta no próximo dia de assistência aqui no Recomeço. Gratidão a todos.